senhoras, senhores e autoridades presentes no casarão de Brigadeiro Tobias. Boa tarde. A Câmara Municipal de Sorocaba reúne-se em caráter solene, extraordinariamente fora do seu domínio físico, para a realização da sessão de entrega da Medalha de Mérito Cultural Ademar Carlos Guerra ao vereador Maurício Rodrigues da Silva, mais conhecido como Muri de Brigadeiro. O vereador Muri, um apaixonado pela história de Brigadeiro Tobias, recebe hoje esta homenagem em virtude de seu empenho em resgatar as histórias deste bairro que leva o nome de personagem tão ilustre, perpetuando-as não só na memória dos moradores, mas nas páginas do livro Histórias do Bairro Brigadeiro Tobias, contadas no informativo de Brigadeiro. O projeto de indicação desta homenagem é de autoria do vereador Cláudio Sorocaba I, presidente do Legislativo sorocabano. E para presidir esta sessão solene, receberemos agora o excelentíssimo senhor vereador Cláudio Sorocaba I. Para compor as mesas de trabalho, a nossa mesa de honra, convidamos o homenageado e vereador Muri de Brigadeiro. Convidamos também o senhor José Rubens Incal, representando aqui a senhora Jaqueline Gomes da Silva, secretária de Cultura de Sorocaba. Nesta tarde, temos aqui parentes, amigos e convidados ilustres. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor Genésio e a senhora Olga Rodrigues, pais do vereador, da senhora Tita, tia do nosso homenageado, senhor Ricardo e Rosângela Kreger, amigos do vereador Muri, senhor Carlos Garbo, secretário de Comunicação Institucional da Câmara de Sorocaba, senhor Leonardo Rodrigues de Lima, representando o senhor João Leandro da Costa Filho, secretário de Governo e Segurança Comunitária. Senhor Mário Moura, representando a senhora Maria Lúcia Amari, deputada estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Senhor Sérgio Adalberto Armênio, diretor da Escola Estadual Brigadeiro Tobias. Senhor Luiz Antônio Marcelo, presidente do Sindicato Rural. Senhora Florips Cardoso, conhecida como Flor, presidente da Ação Comunitária em Aíba. Senhor José Antônio Santos, vice-presidente da Associação dos Moradores do Jardim Conceição. Senhor David Amates, vice-presidente da ASE, Associação Sorocabana de Imprensa, que coordenou a edição do livro do vereador Muri. Senhora Silvia Macedo, representando o Rotary Clube Novos Tempos. E os jovens João Victor, Ingrid Vitória, Nicolas Gabriel, do Interact Clube Novos Tempos. Agradecemos também as presenças do senhor Manuel Correia Neto, amigo do homenageado, e dos senhores Roberto Marques, representando o vereador Valdecir Morelli, senhor Celso de Oliveira, representando o vereador Vanderlei Diogo, o senhor André Félix, representando a vereadora Neuza Maldonado, e o senhor Admilson Gomes, também representando o vereador Vanderlei Diogo. Neste momento, convidamos todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional. Nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade,
desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem se sentar. Neste momento, gostaríamos de fazer alguns agradecimentos à Secretaria de Cultura e à senhora Sônia Nancy Paz, coordenadora do Museu Tropeiro, a Fundec e o seu quarteto de cordas, nos violinos os músicos David e Rafael, na viola Antônio e no violoncelo Luiz, e a coordenação e alunos do projeto da ação comunitária em Aíba, na pessoa da coordenadora Vanessa Machado. Passaremos agora as justificativas de ausência das autoridades que aqui não estão, todas com cumprimentos ao nosso presidente e também proponente desta homenagem, vereador José Francisco Martinez, secretário da Fazenda, Aurílio Sérgio da Costa Caiado, o senhor diretor-presidente da URBS, engenheiro Renato Gianola, o diretor-geral do SAI, Rodrigo Maldonado, o presidente da OAB Sorocaba, doutor Alexandre Oguzuco, e as senhoras Tânia Cecília e Mari Pavlovski, da TV Sorocaba SBT e Rádio Vanguarda, Sistema de Comunicação, Rádio e Televisão. Ouviremos neste momento o vereador Cláudio Sorocaba I em sua saudação inicial. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o vereador Mori, nosso homenageado, e mais uma vez quero pedir licença para pisar no seu território, né? Mori de Brigadeiro, né? Que desde criança reside nessa região, então conhece de fato, né? Essa região, uma região muito querida de Sorocaba, que é a região de Brigadeiro Tobias. Gostaria também de cumprimentar José Rubens aqui, representando a nossa secretária da Cultura, a Jaqueline. Obrigado pela presença. Não vou, nesse momento, nominar que o nosso cerimonial já fez a nomeação de vários representantes aqui, representando nossos colegas. Para nós é uma honra muito grande estar nessa tarde aqui hoje, aqui nessa casa aqui. É um marco histórico para Sorocaba, então, para que nós possamos, sim, dar abertura nesses nossos trabalhos.
Ouviremos agora a apresentação do quarteto de cordas da Fundec, formada pelos músicos David, Rafael, Antônio e Luiz. Gostaria de registrar a presença, e já estão aqui conosco, a senhora Jaqueline Rodrigues e Tales, esposa e filho do nosso homenageado. O proponente dessa sessão solene, vereador Cláudio, fará agora o seu discurso ao nosso homenageado, vereador Muri. O progresso de um povo vai além do crescimento econômico, como reconhece a própria ONU. Uma sociedade só pode ser considerada desenvolvida quando valorizada a sua cultura e resgata as suas raízes. Foi com essa perspectiva que a Câmara Municipal de Sorocaba criou a Medalha do Mérito Cultural Ademar Carlos Guerra, com o objetivo de homenagear todos aqueles que trabalham pela cultura no município. É o caso do homenageado nesta sessão solene, o vereador Muri de Brigadeiro. O parlamentar está lançando um livro que resgata a história da região de Brigadeiro Tobias e, consequentemente, a própria história de Sorocaba. O sorocabano Maurício Rodrigues da Silva, mais conhecido como Muri de Brigadeiro, nasceu em 13 de março de 76, aqui mesmo, em Brigadeiro Tobias. Está jovem ainda, hein, Muri? Filho do senhor Genésio Rodrigues da Silva, que está presente também conosco, e a dona Olga Maria Rodrigues. Tem 4 irmãos, Márcio, Marcelo, Nelson e Nilson. É casado com a Jaqueline dos Santos e tem 2 filhos, o Túlio e o Thales. Estudou no ensino fundamental ao ensino médio na Escola Estadual de Brigadeiro Tobias. Seu primeiro emprego foi como
vendedor de verduras em uma charrete que percorria o bairro. Por isso que você conhece cada canto aqui, né? Trabalhou também como tipógrafo. É técnico em processamento de dados, formado pela Organização Sorocabana de Ensino. Também é formado pela programação Empretec, da ONU, conduzida no Brasil pelo SEBRAE. Sempre preocupado com a sua qualificação profissional, graduou-se em marketing pela Universidade Cidade de São Paulo e também pós-graduado em gestão de políticas públicas. Foi fundador e professor de uma escola de informática e realiza palestras sobre economia doméstica. Esta atuação em atividades diversificadas denota o seu perfil atuante e empreendedor. Profundamente enraizado no bairro em que nasceu, desde muito jovem, participa ativamente da vida da comunidade. Foi um dos idealizadores e fundadores do Jornal Informativo de Brigadeiros, no qual é editor. Como líder comunitário, sempre atuou de forma incansável por melhorias no bairro e região. Esse trabalho em prol da comunidade o levou a ser eleito vereador em 2012, com 3.374 votos. Como parlamentar, preside a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal e tem incentivado os jovens, especialmente os de sua região, a valorizarem a cultura sorocabana. Seja como líder comunitário, seja como vereador, Muri de Brigadeiro luta fortemente por sua comunidade. Em parceria com o Sindicato Rural, vem promovendo passeios culturais, buscando incentivar o turismo da região. É importante destacar também o seu empenho na restauração da Capela da Inhaíba, patrimônio histórico e arquitetônico que havia sido destruído pelo fogo. Também merece destaque a sua luta pela reabertura do Casarão de Brigadeiro Tobias, importante patrimônio histórico de Sorocaba, que abriga o Museu do Tropeirismo. Lutou também pela instalação do Parque Municipal Rafael Tobias de Aguiar, em torno do Casarão. Empenha-se ainda no resgate da memória de nossa cidade. Ao longo dos anos, desenvolveu pesquisas, coletou histórias e depoimentos de moradores que resultaram no livro Histórias do bairro Brigadeiro Tobias. Esse livro representa uma importante contribuição para a cultura sorocabana, resgatando episódios relevantes da história da cidade, que, sem dúvida, merecem ser conhecidos pelas novas gerações. Por isso é com muita honra que a Câmara Municipal de Sorocaba, por iniciativa desse vereador e aprovação em nome da Casa, concede a Medalha do Mérito Cultural Ademar Carlos Guerra ao vereador Maurício Rodrigues da Silva, o Muri de Brigadeiro, pelos relevantes serviços prestados à cultura sorocabana. Trata-se de uma justa homenagem a esse homem público que, como vereador e cidadão, desenvolve um grande trabalho em prol do resgate histórico e cultural da importante região de Brigadeiro Tobias, que, sem dúvida, é motivo de orgulho para a nossa cidade. Eu gostaria agora de ficar um pouquinho em pé, porque, para eu poder, de fato, falar do Muri. Porque o papel é um pouco mais frio, né? Mas quando eu estou do lado de uma pessoa que, como eu, veio lá de baixo, vendendo verdura aqui, pelo jeito não tinha asfalto, não tinha nada nessa região. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Eu que vim do sítio, vim do meio do mato, então a gente sabe da importância que é ter uma pessoa que veio lá de baixo. Porque ele, sim, conhece. Porque eu sempre falo, trabalhar para os ricos, tem muita gente. Trabalhar para o pobre, para pessoas que têm dificuldade, é difícil de você achar. Quando eu vejo uma liderança que nasceu com vocês aqui no bairro, que conhece de perto o que é a pobreza, eu posso falar, porque eu também conheço de perto. Então, quando eu falo do Muri, que também como um líder comunitário, que eu comecei lá atrás também, há mais de 30 anos, trabalhando, Muri, nós sabemos que o povo cobra muito. Eu vejo aqui várias lideranças, eu sei que o povo cobra muito. E muitas vezes a gente não consegue atender a demanda. Mas aquilo que a gente faz, nem que for um pouquinho, a gente vai assim atender o anseio da população. E o Muri eu acompanho de perto lá.
porque ele faz parte da mesa diretora, é um vereador atuante e muitas vezes não compreendido. Porque o povo quer tudo. Porque o povo, infelizmente, esse bairro, como ficou um bairro praticamente, alguns políticos que sentaram no 6º andar esqueceram dessa região. Mas agora não. Muri está lá. Porque eu sempre falo, o pessoal muitas vezes, eu chego em algum boteco lá, o pessoal fala, poxa, o Cláudio não fez aquilo no meu bairro. Mas eu falo, ruim com o Cláudio, pior ser o Cláudio. Ruim com o Muri, pior ser o Muri. Porque o povo só olha para cá porque tem um vereador que grita lá, sobe na tribuna e fala. Passamos um pouco tempo agora, um caso que eu acompanhei, o Muri, a luta do Muri sobre a saúde, aqui de Brigadeiro. Porque a luta dele para poder reformar o posto de saúde, para dar uma condições melhor de qualidade para os moradores dessa região. Mas talvez não entendido, algumas pessoas fizeram um trabalho que era de queimar a imagem do vereador. Mas não, o vereador estava lutando para trazer qualidade para os moradores dessa região. Porque eu sempre falo, por pior que seja o vereador, eu falo de mim, mas a gente ainda pensa de trazer a melhoria para a região que a gente mora. Nós somos vereador da cidade toda, mas o vereador, ele se coloca em primeiro lugar, principalmente a região que ele mora. E o Muri não é diferente. É uma pessoa que luta muito, sim, pelo bairro Brigadeiro Tobias. Vocês estão de parabéns por ter elegido um vereador, porque nós sabemos que a crítica, isso aparece. Nós, quando entramos nesse mundo, eu estou já no meu 3º mandato, e a crítica tem isso, infelizmente, nós não vamos agradar tudo. Nem Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo. Jamais nós mortal, Muri. Então eu quero dizer para você, você está no caminho certo, está trabalhando muito, com a graça de Deus. O ano que vem, eu fui numa reunião ontem de um grupo Fé e Política, na Igreja Católica, lá perto da Vila Progresso, e o pessoal fala, nossa, tem alguns políticos que fazem carreira de política. Eu não conheço carreira de político. Porque cada 4 anos nós temos uma prova para passar, e é o ano que vem já, hein? Então, tem uma provinha para passar. Porque nós não estamos lá à toa. Primeiramente, Deus. Porque quando você vê as pessoas pobres poder chegar lá, igual eu cheguei, igual o Muri chegou, é pela graça de Deus. Então, quando nós podemos fazer projetos voltados para atender principalmente as pessoas que mais precisam, preocupado com a educação desses jovens aqui, então a gente está pensando o quê? No bem da população. Então, eu sei que tem uma prova difícil o ano que vem, todos nós vamos ter que passar por essa prova, né? Mas eu sei que com a graça de Deus vai dar sim. Porque quem ganha não é você, Muri. Porque, olha, a dor de cabeça que a gente tem lá é grande também. Porque, infelizmente, o povo, muitas vezes, mais critica do que elogia. Mas eu sei que você vai conseguir aquilo que você falou para o povo. Vota em mim que eu vou trabalhar. Não... porque, pessoal, quando tem alguns pré-candidatos, que ele chega e faz um monte de promessa, falando que vai resolver aquilo é pura mentira. Tem gente que faz chover, dá casa para os outros, mas é só na conversa, porque depois que está lá, sabe que as leis, você tem que fazer lei que beneficie o povo e não aquilo. Então eu quero dizer para você, que Deus abençoe, e você é merecedor dessa medalha, porque Deus sabe o trabalho que você realiza nessa região. Mais uma vez, meus parabéns, obrigado. Eu que sinto honrado de estar hoje aqui fazendo essa homenagem. Obrigado. Convidamos agora, para que faça o seu discurso, o senhor José Rubens Incal, representando a secretária de Cultura de Sorocaba, Jaqueline Gomes da Silva. Boa tarde a todos, senhor presidente, a todos os moradores. Para mim é uma felicidade estar aqui neste casarão, com tanta história que ele tem. Mas ele é só uma casa. Graças a Deus ele está aqui, ó, cheio de gente. Jovens, mulheres, parentes e principalmente essa criançada aqui enfeitando. Eu quero agradecer ao vereador, cumprimentar o vereador, o Muri, por esse trabalho magnífico. E o que é mais legal,
desde pequeno, essa pesquisa pela história, entrevistando, não correndo. Hoje é fácil pesquisar história, ir nas bibliotecas, nos museus, e ver os documentos e tentar escrever. Ele fez a parte mais difícil, parece que é fácil, não, mas mais difícil, entrevistar cada morador. Já pensou se eu chegar hoje na casa de vocês que não me conhecem? Vocês vão contar a sua história? Claro que não, nem me conhecem. Então tem um trabalho que o caipira falava assim, de ficar cevando a pessoa, né? Adquirindo confiança. Isso exige tempo. Então imagine o trabalho grande que foi, primeiro chegar, adquirir essa confiança, conversar e ir colhendo essas histórias, e muitas histórias. Quando eu vi no jornal hoje que esse livro ia ser lançado, eu falei, que bom, gente jovem começando, precisamos de muito historiador. E historiador não é formado em faculdade não, gente. Historiador, se pegar aquele menino que está ali na porta, deve ter uns 9 anos, conversar com ele, ele tem muita história para contar, muita. Até o jeito de falar, você vai perceber se o pai é daqui ou de alguma outra região. Agora, se aquele menino de 9 anos tem muita história, que dirá nós que temos aqui, vamos dizer, 30 anos para cima, né, para ser? Quanta história! Que a nossa casa Brigadeiro, que a nossa casa Maior Sorocaba, que a nossa casa este planeta. E a gente só valoriza a nossa casa a partir do momento que a gente conhece as histórias. Tudo aqui tem história, desde a roupa que a gente usa, o porquê o tijolo no chão, as paredes, esse teto alto, tudo tem história. Então esse trabalho do Muri, paciencioso, anônimo, quietinho, quanto ele teve que deixar de lado os afazeres da casa, de cuidar da filha, do filho, da esposa, para ficar lá escrevendo. E graças a Deus, a pessoa que entra em pesquisa, ele adquire um vírus incurável. Então ele nunca vai sarar mais disso. E a esposa que tem a paciência, porque outros livros, se Deus quiser, vão vir. Muitos livros. E que ele também estimule. E livro é bom porque está acessível, fácil. Não precisa ligar na tomada. Mais gente. Juntar todo esse povo de Brigadeiro, quanta história ainda para ser levantada, compartilhada. Não é só do antigamente, não. O de agora, o de hoje. Aqui a gente já está fazendo história. Então, parabéns, aqui tem muita história legal. Vocês têm muita história legal. Parabéns ao vereador. Obrigado pelo privilégio de estar aqui compartilhando isso com vocês esta tarde. Muito obrigado, sucesso. Teremos agora a leitura pelo vereador Cláudio do decreto legislativo que concede a medalha de mérito cultural Ademar Carlos Guerra ao vereador Muri de Brigadeiro. A Câmara Municipal de Sorocaba decreta. Artigo 1º. Fica concedida a medalha do mérito cultural Ademar Carlos Guerra ao senhor Maurício Rodrigues da Silva, Muri de Brigadeiro, pelos relevantes serviços na área da cultura prestado a Sorocaba. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aprovação desse decreto legislativo correrão à conta de verba orçamentária própria. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 1º de setembro de 2015, assinado esse presidente. Gostaríamos agora que vocês viessem até a frente para que o vereador possa receber a medalha e o certificado. A esposa e o filho, que aqui estão, por favor, venham nos acompanhar também. Convidamos agora o nosso homenageado para o seu discurso nesta tarde. Pode vir à tribuna, vereador. Por solicitação do vereador
do vereador proponente dessa homenagem, farei a leitura do diploma da certificação desta comenda. Medalha do Mérito Cultural Ademar Carlos Guerra, instituída pelo Decreto Legislativo 1352, de 4 de dezembro de 2014. A Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições e por iniciativa desse presidente, outorga a Medalha do Mérito Cultural Ademar Carlos Guerra, concedida pelo Decreto Legislativo 1408, de 22 de setembro de 2015, ao vereador Maurício Rodrigues da Silva, Muri de Brigadeiro, reconhecendo o valor do seu trabalho de pesquisa, que resultou no livro Histórias do Bairro Brigadeiro Tobias, um merecido resgate da cultura local, somado a outras ações socioeducativa-culturais em prol do desenvolvimento da mesma região, pontuando, entre esses feitos, seu empenho para a reabertura do casarão de Brigadeiro Tobias, em instalação do Parque Municipal Rafael Tobias de Aguiar. Sorocaba, 6 de novembro de 2015, assina o nosso presidente, vereador Cláudio Sorocabão. Muito boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, agradecer ao presidente Cláudio, ao Rubens, estão na mesa nesse momento, e dizer a você, presidente, as suas palavras me emocionam, porque eu, quando cheguei na Câmara, na verdade, quando a gente chega em algum lugar no qual a gente é novo, a gente sempre tem uma certa insegurança. E numa Câmara Municipal do tamanho de Sorocaba, a insegurança ela é maior ainda, o medo, a vontade de você só acertar, a vontade enorme de você fazer o melhor possível por aquilo que você se propôs a fazer, né? E ao encontrar alguns colegas, como você, Cláudio, que tinham uma origem também simples, origem humilde, mas pessoas da qual eu, sinceramente, eu achava que não encontraria nesse caminho. E do que eu estou falando? De pessoas que atingem algumas posições na vida, mas mesmo assim não tiram o pé do chão. Mesmo assim, não se acham super-humanos, não se acham acima das pessoas, não olham de cima para baixo. E Vossa Excelência tem isso. Por isso que eu tenho um carinho muito grande por você, Cláudio. Porque você me ensinou muito a partir do momento que nós nos aproximamos lá e tivemos a oportunidade de trabalhar pela cidade até esse momento. Eu fico muito feliz de Vossa Excelência ter feito essa homenagem, por conta de todo o enorme trabalho que, como o Rubens acabou de citar, é bem isso mesmo. A esposa que perdoe, os filhos, a dedicação é grande, e ela se torna maior ainda quando é por alguém como eu, amador, iniciante. Eu não sou um escritor, apenas um entusiasta, o que o meu trabalho teve que dobrar. Aqui tem gente que tem a vocação, faz de forma fácil, escreve uma página, eu tenho dificuldade de escrever uma linha. 2 linhas é mais difícil ainda. Então a dedicação teve que ser maior, mas a maior do que tudo isso era a vontade de contar essas histórias que na minha geração já estavam sendo perdidas, já estavam sendo ditas como mentira, e eu tive essa vontade, e eu estava dizendo ao Rubens que não tinha pretensão de fazer o livro, tinha pretensão de contar essas histórias e achar as provas, não é? E foi assim que foi, de forma despretensiosa, nascendo esse livro, que conta parte da história de Brigadeiro Tobias, parte importante que montou, de certa forma, como se fosse um quebra-cabeça, parte das histórias que eu, sinceramente, ouvi algumas e não acreditava. O trabalho de pesquisa é que fez com que a gente entendesse melhor essa história. Eu, por nervosismo e a tribuna da Câmara é difícil de falar, né, Cláudio? Aqui nesse momento também está difícil. Lá na hora você sabe que você está ao vivo, você sabe que tem todo mundo te assistindo, dá um nervosismo, aqui não é diferente. Eu já segui na minha fala sem acabar agradecendo algumas pessoas. Me desculpem, me perdoem. Na verdade, são tantas pessoas aqui que já foram ditas, algumas presentes aqui do bairro, né, algumas pessoas importantes para nós e para a nossa história. Eu vou procurar não arriscar dizer algumas, porque eu vou esquecer de outras, e daí alguém vai ficar bravo comigo, e é o que eu não quero nesse dia. Quero que todo mundo fique feliz. Mas eu queria
começar aqui, eu tenho um pequeno texto, que não vai ser longo, tá? Vai ser bem breve, como uma forma de resumo de todo esse trabalho. Eu queria começar, aqui na descrição do livro, eu coloquei uma dedicação no início do livro. Fiz também um agradecimento ao Fabiano. O Fabiano é meu assessor, e que, como eu disse no agradecimento, sem ele esse livro não sairia, por conta do apoio que ele me deu, a vontade de poder transformar tudo isso no livro, e sem isso está escrito aqui como forma de agradecimento a você, Fabiano. Já, para não esquecer depois, estendo o agradecimento a toda a equipe do nosso gabinete, né, ao Sérgio, que está aqui, à doutora Gilberta, ao José Luiz, que está aqui, ao Vamp, que também está aqui, ao Jonathan, que está sacrificando o trabalho dele e ficou lá, que alguém tem que ficar atendendo, né? Esqueci de alguém, Fabiano? Eu falei a doutora, então tá, então estou bem aqui. Essa parte da dedicatória é o que resume o que o senhor falou. É muito gratificante para mim o senhor estar aqui dizendo essas poucas palavras, porque a importância que o senhor, Rubens, tem para a cidade, eu fico muito orgulhoso de estar aqui nesse momento e estar o senhor do meu lado e ter dito essas palavras que eu entendi que era exatamente, ainda que resumida, o que eu escrevi aqui. Vou fazer a leitura agora. Dedico este livro aos meus pais, que estão aqui, a minha mãe e meu pai. Dedico esse livro aos meus pais, que com tanta garra e determinação me prepararam para a vida. Aos meus irmãos, a gente se emociona, o que é natural. Aos meus irmãos Márcio, Marcelo, Nelson e Nilson, com quem compartilho os bons momentos sempre que podemos estar juntos. A minha esposa Jaqueline, pela compreensão e paciência nas muitas horas de foco e concentração, e ao meu filho Túlio, que entre uma página e outra, na edição desse livro, esperou pacientemente para brincar comigo. E é isso. Quantas vezes meu filho ficava ao meu lado e eu escrevendo ou tentando escrever para que tenha mais... para que eu possa escrever uma folha inteira com sentido, meu filho ia e voltava, e eu sabia que se eu parasse, eu não voltava naquele raciocínio. E é bem isso que o senhor falou, e esse texto resume o que me motivou a fazer esse livro. Mas eu vou fazer uma dedicação aqui, rápida, ao casarão de Brigadeiro Tobias, a quem deu origem ao nosso bairro, a quem deu origem a toda essa história, que pertenceu à família de Rafael Tobias. A minha geração para trás, para as crianças mais novas, não viveram como nós vivemos, de vivenciar aqui nesse espaço um estudo de biblioteca, onde os professores, de propósito, nos jogavam para cá, para a gente vivenciar esse local aqui magnífico, que é um dos prédios mais antigos da cidade, que se mantém preservado, que tomara que seja assim, né? Esse prédio que conta toda a nossa história de Sorocaba e de São Paulo também. Então, por isso eu farei esse texto, que foi uma gentileza de outro historiador de Sorocaba, Geraldo Bonadil, de uma forma muito pequena, mas para resumir esse importante prédio histórico e arquitetônico de Sorocaba, que é o Casarão de Brigadeiro. Casarão do Brigadeiro é como ficou conhecida a antiga sede do sítio Passa Três, que deu origem ao atual bairro de Brigadeiro Tobias, cujo nome relembra o sorocabano Rafael Tobias de Aguiar, nascido em Sorocaba a 4 de outubro de 1794 e falecido aos 63 anos. Rafael Tobias foi presidente da província de São Paulo em 2 ocasiões, ligado ao comércio de muares e à arrecadação de tributos no registro de Sorocaba. Foi o homem mais rico da província de São Paulo, com propriedades urbanas e rurais, estas últimas com plantações, benfeitorias e grande número de escravos em Sorocaba, Itapetininga e Faxina, em Itapeva. Entre outras propriedades rurais, se inclui uma parte do aludido sítio Passa Três, recebida em herança do pai, o coronel Antônio Francisco de Aguiar. O sítio sofreu transformações ao longo do tempo, passando a sua sede a integrar a propriedade conhecida em 1984 como Fazenda São José. Em 1º de agosto desse mesmo ano, a edificação, assentada num terreno de 117 mil metros quadrados, foi doada à Prefeitura de Sorocaba pelos seus proprietários, engenheiro Oswaldo José Esteca e sua mulher, a bacharel em Direito, Janete Meire Begô Esteca. O casarão, como diz o historiador e pesquisador Geraldo Bonadil, deve ser preservado pelo seu valor arquitetônico. É a única sede de propriedade rural, provavelmente anterior ao século XIX, que remanesce no território sorocabano. Preservá-lo nos permite saber como viviam os proprietários rurais, o grupo
política e economicamente dominante da época, no município de Sorocaba. Além disso, seria possível equipá-lo com réplicas claramente edificadas com o mobiliário da época que permitiria identificar as atividades desenvolvidas em seu interior pelos moradores livres ou escravos. Importa acentuar aqui que, até o início da urbanização, relativamente recente, as famílias importantes tinham uma casa na cidade que ocupavam durante curtas temporadas, mas residiam nas fazendas e nos sítios. Daí a importância do casarão em si. Isso é pela grande importância que temos e que é nosso, de Brigadeiro Tobias, pertencente à nossa cidade, que é esse prédio aqui, que datado de 1770, a construção dele. Por aí, né, Sônia? E eu farei essa parte, que são duas folhas que eu fiz em forma do meu pequeno discurso aqui. Ao iniciar, que vai bater com o que o Rubens falou, ao iniciar cada capítulo deste livro, iniciava-se também uma longa e profunda busca para encontrar pessoas, fotos ou documentos que confirmassem cada história. Foram longos períodos de concentração que sempre exigiram grande esforço, pois não sou escritor, e a cada parágrafo que saía, eu comemorava. Foram horas e horas de renúncia a tudo o que acontecia à minha volta para transformar cada pesquisa realizada em texto. Muitas noites varei a madrugada para terminar algo, pois no outro dia não sei se lembraria da mesma linha de pensamento. Por aí, né? Me senti satisfeito com o final desse trabalho, porque viajei no passado, fiz amigos, colecionei histórias e, principalmente, as registrei e as deixei para que não sejam esquecidas. Quantas curiosidades! Saber que, em 1940, Brigadeiro Tobias tinha um veículo que chamamos de ônibus. Era a Jardineira, que levava 2 horas até o centro de Sorocaba, e não só ia com passageiros humanos, ia também com porcos e galinhas. Olha, crianças, um ônibus com porco e galinha, para serem vendidos na cidade, que era o costume da época. E na volta, quando na subida era necessário mudar para o combustível alternativo da época, que era o gasogênio, utilizado como alternativa devido à escassez da gasolina ocasionada pela guerra. Em alguns casos, os passageiros desciam para ficar mais leve, para a jardineira concluir o trajeto inclinado, e depois todos seguiam a viagem novamente. Que interessante é saber que o bairro do Caputera significa Mata Verdadeira em Tupi-Guarani, e que a estrada de hoje é o mesmo trajeto construído por índios. E a Vila Astúrias, que se iniciou com a compra de um sítio por imigrantes espanhóis, e hoje possui o nome porque é o nome de uma província na Espanha, de onde vieram os imigrantes. E para não me alongar ou me empolgar e contar toda a história aqui, deixo a vocês a curiosidade em saber como começou o bairro do Genebra, o que aconteceu com o avião que caiu em Brigadeiro, o que um dos mais importantes arquitetos da nossa história, Ramos de Azevedo, tem a ver com o Brigadeiro Tobias. Qual o motivo de Santos Dumont ter vindo por várias vezes em Inhaíba? Por que foi construído um cemitério clandestino em Brigadeiro Tobias? Por que o imperador Dom Pedro II esteve em Inhaíba em 1846? Entre outras curiosidades que existem no livro. Muito obrigado a todos de coração, em especial ao Cláudio, presidente da Câmara, que nunca me esquecerei desse momento, Cláudio. Muito obrigado pelo carinho de todos os presentes. E, para finalizar de verdade, mais uma vez, me perdoem caso eu esteja esquecendo de alguém, de algumas pessoas que por algum motivo chegaram após, ao início, e não foi falado aqui. Eu vejo aqui o meu amigo Manuel, com quem nós passamos muitas séries na escola onde o Sérgio é diretor hoje. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série, sexta série, sétima série, oitava, primeiro, segundo, terceiro. Nós tivemos muitos anos juntos na escola. Aprendemos bastante na escola estadual, onde hoje o Sérgio, que está presente aqui, que nos honra também com a sua presença. Quero agradecer a equipe toda da Câmara, que, junto com a minha equipe, tiveram esse trabalho de fazer esse desafio, que é essa sessão. Ela aconteceria de uma forma mais normal dentro da Câmara. Ela é uma sessão extraordinária acontecendo fora. E também é a primeira que acontece no bairro, em Brigadeiro. Primeira no Casarão. E me orgulha muito também. E vocês aceitaram esse desafio, toda a equipe de filmagem, fotos, de fazer de forma diferente e fazer como sempre vocês fazem, com toda a dedicação, todo o carinho e sempre bem feito. Então, todos vocês, ao nosso agradecimento. O meu assessor está me lembrando de alguém.
É verdade, bem lembrado. A quem eu não gostaria que faltasse, que está aqui, que é o Davi. O Davi, que ele, no momento em que apresentei a primeira parte do livro, ele ajudou a melhorar a qualidade como um escritor, como um jornalista profissional que e deu um grande incrementado no livro, que eu fiz questão de colocá-lo como forma de agradecimento. Eu lembro que eu falei, Davi, eu vou escrever sobre você aqui. Você falou, não, fala que eu fiz a parte que eu fiz apenas, que foi o apoio editorial do Davi de Amates, e o amigo do Davi, que ele sensibilizou o amigo para me ajudar nesse trabalho, que é o Leandro Marcelo, né? Então, na época, o Davi estava na Câmara, com todo carinho, me ajudou muito nisso, aprendi muito, não só pelo livro, como o seu trabalho jornalístico na Câmara, aprendi muito com você, Davi, e bem lembrado, Fabiano, é por isso que serve os assessores, né? Para ajudar a gente, senão a gente acaba esquecendo de alguém. Mas é isso, gente, estou muito feliz, muito honrado, eu ficarei aqui após, isso não é para mim falar, né? Quem tem que falar é a cerimonial, mas eu vou falar. Após a apresentação das crianças, estarei aqui para alguns livros poder ser feito o autógrafo, para vocês guardarem com muito carinho todo esse trabalho que nós desenvolvemos nesses anos todos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Neste momento, o vereador Muri fará a entrega oficial do livro, então, para o nosso presidente do Legislativo, Cláudio do Sorocaba I, e também para o representante aqui da Secretaria de Cultura. E também para o senhor José Rubens, o exemplar da secretaria. Neste momento, nós vamos descompor a nossa mesa, porque as crianças do projeto da Ação Comunitária Inhaíba, cuja coordenadora é a Vanessa Machado e as outras professoras, irão fazer uma apresentação do Teatro Coco Verde e Melancia. Após isso, nosso presidente fará o encerramento da cerimônia. Para nós é uma honra, né, estar aqui no bairro Brigadeiro Tobias, homenageando um colega que nasceu aqui nessa região, né, e hoje é um vereador atuante nessa região de Brigadeiro Tobias e nessa casa aqui, né, uma das primeiras casas praticamente da nossa cidade, Brigadeiro Tobias. Então, para nós é importante e também para resgatar o passado, porque muitas vezes, o Muri falou no seu livro, diz, muitas vezes o pessoal vai se perdendo nas histórias, e nós temos que sim, que guardar essas histórias para o povo, o futuro está aí, as nossas crianças poder acompanhar o que é a Brigadeiro Tobias, a casa de Brigadeiro Tobias. Então, está de parabéns. Mais uma vez aqui quero dizer para o Muri, meus parabéns, Muri, pelo seu trabalho, pelo seu livro, você merece essa medalha, porque é uma medalha merecida pelo seu trabalho que você realiza, principalmente nessa área de Brigadeiro Tobias. Fiquei muito feliz e honrado pela propositura do vereador Cláudio, que é uma pessoa que eu admiro muito, e fiquei muito feliz por ele ter sido o proponente dessa homenagem, que é a medalha Ademar Carlos Guerra. E esse dia para mim é muito importante, porque de uma certa forma é uma homenagem que todo um povo de Brigadeiro Tobias recebe, todas as pessoas que participaram na confecção desse livro, nas paciências que várias pessoas tiveram para coletar essas histórias. Então é um trabalho que foi desenvolvido em vários anos e que ficou para as próximas gerações diversas partes importantes do nosso bairro que praticamente haviam sido perdidas. Algumas tive grande dificuldade de encontrá-las. Então estou num momento muito feliz e agradeço mais uma vez ao presidente Cláudio por essa homenagem e divido isso com todas as pessoas que me ajudaram na confecção desse livro.